sinalização aqui, ela precisa ser melhorada. O motorista acaba entrando na contramão, não percebe, só percebe quando entra na BR. Agora a informação é do estado do Paraná, Cidade Alerta Oeste está no ar, sexta-feira. O programa de hoje traz todas as informações deste gravíssimo acidente com mortes. Também tem mais detalhes sobre trânsito da nossa região, comunidade e segurança pública. Fica com a gente que nós garantimos notícias de qualidade e bem apuradas, com ética e com imparcialidade. Último dia útil da semana e a gente já vai direto. Vamos falar ao vivo com o Raul Stanaso, que acompanhou toda a movimentação, atendimento a esse grave acidente que aconteceu no início da tarde de hoje. Ele está ao vivo na BR-467. Já se passaram algumas horas, mas ainda tem movimentação por aí, né, Raul? Boa noite para você. Oi, Wagner, muito boa noite para você, boa noite também a todos que nos acompanham. Realmente tem movimentação, inclusive, Wagner, a rodovia BR-467, ela acabou de ser bloqueada mais uma vez para quem vem de Toledo a Cascavel. Então, para quem precisa pegar essa estrada, para quem precisa sair de Toledo, utilizar a 467, não é um bom momento para sair de casa, porque há um congestionamento gigantesco, uma longa fila. Até então o trânsito ele estava fluindo em uma pista aqui, mesmo assim o congestionamento gigantesco. Até claro que esse fluxo diminuísse, mas agora há pouco a PRF acabou de fechar mais uma vez, isso porque tem um trabalho do guincho para conseguirem retirar, aliás, né, do guincho justamente para conseguir retirar estes caminhões que ainda seguem aqui na rodovia. Há pouco, um último veículo, último carro, ele foi retirado desse local, mas agora a força-tarefa realmente concentrada para conseguirem retirar a carreta, que claro, é um caminhão pesado, está obstruindo a via, tem um outro caminhão também aqui ao lado, e essa movimentação ao vivo aqui no Cidade Alerta dos guinchos para conseguirem fazer esse trabalho de retirada destes veículos. Então tem bastante movimentação por aqui, vários policiais rodoviários federais atuando, auxiliando todo esse trabalho. Inclusive a única emissora aqui repassando essa informação para você que está em casa. Então não é um bom momento para conseguirem, para saírem, né, pela rodovia BR-467 sentido a Cascavel. Wagner, a gente aproveita então ao vivo aqui para falar com o PRF, com o Policial Rodoviário Federal Dalcol, justamente sobre esse movimento. Não é um bom momento para vir a Cascavel pela 467, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Quem puder evitar agora, né, adiar um pouco esse deslocamento para Cascavel, vai evitar ficar parado no congestionamento, porque desde o acidente formou-se uma longa fila, até porque as duas pistas ficaram trancadas para atendimento às vítimas, né, primeiramente. Depois nós conseguimos liberar uma faixa de cada lado. E a pista sentido Cascavel, né, Toledo-Cascavel, foi a que ficou por mais tempo interditada e por mais tempo com interdição de uma faixa. Ainda continua uma faixa interditada, agora nesse momento nós fizemos a interdição total para a retirada do caminhão que está sobre a pista. Uma outra questão, Dalcol, até então a pista ela estava seguindo, podemos dizer assim, uma pista, mas por causa do fluxo gigantesco é difícil desmanchar essa fila. Tem um tempo, leva um tempo até que a pista é liberada, até que o fluxo se desfaça. Sim, isso aí vai levar um tempo, né? Porque nós temos aqui um fluxo muito pesado, muitos caminhões, então o caminhão demora mais tempo para conseguir se movimentar, até que ele inicie o deslocamento novamente, perde-se bastante tempo. Então vai demorar até que a gente consiga, agora com fechar essa interdição total, vai aumentar um pouco mais a fila, então vai demorar bastante até que a gente consiga que o fluxo volte ao normal. Até, Wagner, daqui a pouquinho no Cidade Alerta, todos os detalhes sobre esse gravíssimo acidente, mas eu já quero aproveitar no começo do programa e fazer a seguinte pergunta para o Policial Rodoviário Federal Dalcol. Foi um atendimento difícil desse acidente aqui? Sim, foi um atendimento difícil pela complexidade da colisão, né? Vários veículos envolvidos, várias vítimas, então dificultou bastante as duas pistas, a sinalização nas duas pistas
para que a gente pudesse fazer esse atendimento, que as equipes do SAMU, dos socorristas, pudessem atender as vítimas. Tal qual, muito obrigado pela participação aqui junto com a gente ao vivo falando sobre isso. Wagner, inclusive, mais uma vez, imagem de Ivonei Cardoso, desse bloqueio, dessa interdição total agora da rodovia BR-467, o trânsito literalmente parado. A gente ao vivo aqui realmente trazendo essa informação e ressaltando essa informação para quem vier de Toledo que não venha nesse momento, porque realmente há um congestionamento gigantesco. Um caminhão guincho já em meio à pista, um outro aqui ao lado. Esse é o momento, inclusive, para a retirada dos 2 últimos veículos que continuam aqui na rodovia BR-467. Esses 2 veículos que estão bloqueando ainda a rodovia. Por isso esse fechamento para esse trabalho, para garantir, claro, segurança a todos. Um trabalho bastante complexo, essa movimentação bastante complexa, já que é difícil. Tem um caminhão, inclusive, Wagner, encavalado, aquele caminhão de leite, ele está encavalado ao lado da rodovia e o guincho agora retirando um deles, tá? Para levar, claro, para ser retirado aqui da rodovia BR-467. A gente percebe, inclusive, Wagner, bastante cal aqui pela rodovia, isso porque muito óleo foi derramado aqui dos tanques dos caminhões. Então foi esparramado esse cal aqui justamente para garantir também a segurança de quem passa, já que o óleo sob a rodovia acaba ficando bastante escorregadio, deixa o trecho bastante escorregadio. Então já teve todo esse trabalho. Embaixo da carreta também há bastante óleo ainda, que claro, terá que ser feito esse mesmo trabalho e essa movimentação ao vivo aqui no Cidade Alerta. Wagner, eu volto com você. Obrigado, Raul, pelas informações. Já fazemos contato. Nossa equipe continua acompanhando interdição nesse momento da rodovia BR-467. Agora 6 horas e 6 minutos. A gente mostrando toda essa movimentação ao vivo. Nosso drone que sobrevoou a área também. Olha a imagem desse local. Muitas viaturas do SAMU, do Corpo de Bombeiros foram deslocadas ao local. O Instituto Médico Legal que também esteve lá e a gente acompanhou todos os detalhes dessa movimentação e desse acidente gravíssimo. Aconteceu agora, no início da tarde. A gente volta a falar nesse momento do grave acidente envolvendo vários veículos com várias vítimas, 2 mortes que aconteceu na 467 hoje à tarde. Raul Estanásio está lá no local ao vivo, eu volto a fazer contato com ele para a gente falar sobre isso, atualização de um momento. Raul, explica para a gente então qual a informação que nós temos, já se tem uma confirmação do número de veículos que foram envolvidos nessa batida, alguma atualização de um momento, a pista segue fechada, hoje muito discutiu-se também sobre sinalização, explica para nós. Pois é, Wagner, a rodovia ela continua fechada, tá? Inclusive, Wagner, a gente percebe várias pessoas aqui ao lado da rodovia, várias pessoas que já desceram até mesmo dos veículos, até porque será um trabalho demorado, podemos dizer assim, para que esses 2 veículos sejam retirados aqui da rodovia. Então, muita gente aqui ao lado, um trânsito lento, parado, literalmente parado. Até estava funcionando, podemos dizer, estava liberada uma das pistas aqui da 467, aí o trânsito seguia mesmo devagar, tinha congestionamento, agora completamente parado esse fluxo aqui na rodovia para quem vem de Toledo, sentido a Cascavel. Wagner, sobre o número exato de veículos, 9 veículos então envolvidos nesta ocorrência, entre carros, caminhões e até mesmo a carreta. Há uma questão da quantidade de veículos que acabou sendo divulgada, eram 10, eram 11, enfim, fomos tirar essa dúvida com o policial rodoviário federal e ele disse o seguinte, são 9 veículos, se contar, por exemplo, essa carreta e a cabine, a carroceria, aliás, a carreta e a parte da frente desse caminhão, até porque são 2 veículos, então a carreta é um veículo, a cabine um outro veículo, então o cavalo, podemos dizer assim, é um outro veículo, então aqui contam 2, mas então seriam 10 no caso, porém, se contar as 2 partes juntas, no caso, 9 veículos então envolvidos nessa grande batida, essa grave batida aqui na rodovia BR-467, essa movimentação, o guincho por aqui tentando tirar um dos caminhões, o outro guincho tentando tirar essa carreta e o fluxo completamente interditado. Wagner, um outro ponto, claro, que a gente ressalta aqui no Cidade Alerta, o que é que aconteceu? As pessoas perguntando, mas o que é que motivou esse acidente? Qual foi a causa principal desse acidente? O motorista, Wagner, de um caminhão bitrem, estamos no contorno oeste, bem ao fundo do contorno oeste. A gente percebe, Wagner, que aqui pela rodovia BR-467, quem vai para Toledo, tem uma saída marginal
justamente para acessar a rodovia BR-163. O que aconteceu? O motorista de um caminhão bitrem, uma carreta bitrem, ele vinha pela rodovia BR-163 para acessar a 467, ele deveria fazer o contorno, tá? O contorno e aí sim acessar a 467 desse lado, sentido Toledo. Isso não aconteceu. O condutor, ele entrou pela marginal para quem entraria na 163 e acabou então vindo pela contramão. Sob a pista ele acabou manobrando esse caminhão para poder, quando ele percebeu que estava na contramão, parou sob a rodovia e começou a manobrar a carreta bitrem. Quando esse motorista acabou parando sob a rodovia, um outro caminhão também parou sob a pista, formou-se uma grande fila e aí o motorista dessa carreta aqui, ele não conseguiu ver porque há uma curva, a gente percebe aqui, Vonei, para a gente mostrar, há uma curva um pouco antes de onde estavam esses veículos parados e o caminhoneiro, o carreteiro, ele não percebeu e acabou então fazendo literalmente um strike, batendo nos veículos e nos caminhões. Então levantou-se essa questão até mesmo da sinalização. Será que a sinalização é suficiente na rodovia BR-163 para garantir que isso não aconteça mais uma vez do condutor vir e entrar na contramão? Vamos acompanhar o que disse a tenente Marcela do Corpo de Bombeiros aqui da cidade. A sinalização aqui, ela precisa ser melhorada. Nós do Corpo de Bombeiros, inclusive estava falando com o policial rodoviário federal aqui no local, eles também já atenderam ocorrências assim, que eles se recordam. Algumas ocorrências assim, por conta da má sinalização, o veículo, porque o trecho para lá está em obras, né? Então, o motorista acaba entrando na contramão, não percebe, só percebe quando entra na BR. E é o que aconteceu hoje. Tenente Marcela do Corpo de Bombeiros, então, conversando com a gente, falando com a nossa equipe. Obrigado, Raul Isanazzo. Já voltamos com a nossa equipe que está acompanhando, neste momento, interdição da BR-467 para a retirada dos 2 últimos veículos. Raul confirmando com a gente essa informação que vem oficial da Polícia Rodoviária Federal. 9 veículos envolvidos, uma carreta e um caminhão estão sendo retirados agora da pista nesse momento. Então, interdição da BR-467 agora e a nossa equipe está no local. Vamos fazer contato com a nossa equipe ao vivo, que está lá na BR-467, interdição, nesse momento, acompanhando os detalhes desse acidente grave. 9 veículos envolvidos, nós tivemos 8 pessoas feridas, 2 mortas. Qual a situação de momento? Foi liberado o tráfego, Raul? Por alguns minutos, tá, Wagner? Isso porque a fila muito longa realmente para quem vem de Toledo para Cascavel. Então os policiais rodoviários federais decidiram liberar esse fluxo por alguns minutos, justamente para não deixar a situação ainda mais complicada. Wagner, a gente aproveita inclusive ao vivo aqui para a gente... Policial Rodoviário Federal da Alcool, mais uma vez, a gente percebeu inclusive, senhor, que tentaram retirar o caminhão, não deu e liberaram o fluxo agora para diminuir esse tráfego aqui. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Sim, nós fizemos uma tentativa de retirada ali, porém, devido ao posicionamento do caminhão, está realmente difícil para tirar. Então o guincho está se adequando, reposicionando também lá para fazer uma nova tentativa. E aí, se houver necessidade, nós teremos que fechar novamente o fluxo para ele mexer com esse caminhão. Realmente é importante. A gente percebe até mesmo que agora um dos policiais pediu que o fluxo parasse aqui mais uma vez. E esse é o cenário que a gente deve ter até mesmo nos próximos minutos por aqui? Sim, enquanto nós não conseguirmos retirar o caminhão da posição que ele está ali, vai haver essa interdição, libera, interdita ali. Interditando parcialmente ou às vezes tem que interditar totalmente o tráfego. Nossa equipe está no local com o nosso Multilink, única equipe de TV que está acompanhando essa movimentação, orientando você de casa, você que depende dessa rodovia que liga aí os 2 municípios. Importante via Cascavel e Toledo, a BR-467, já tem uma reportagem completa sobre essa situação, a retirada dos veículos. A gente volta com o Raul Isanazzo, que estava conversando inclusive com a Polícia Rodoviária Federal. Olha só. Tal qual. Então a gente volta mais uma vez para falar qual que é a orientação do senhor, enquanto policial rodoviário federal, para quem deseja vir a Cascavel por Toledo. Se puder adiar a viagem, adia um pouco, alguns minutos, 1 hora, por aí, que aí o fluxo estará bem mais tranquilo. E para quem já está em deslocamento, se estiver nos ouvindo, que mantenha a calma. Todos têm os seus compromissos, mas esse é um fato que é inesperado. Então nós precisamos fazer a retirada desse veículo daqui até para que não cause um novo acidente. Então, esperamos que
liberar a pista o mais rápido possível. É porque já começa a escurecer, o que torna o trabalho mais difícil. Sim, com a medida que a noite vai... O risco aumenta, inclusive, né, para que se faça a retirada, mas como ele está sobre uma faixa, nós precisamos retirar esse veículo o mais rápido possível. Dalcol, mais uma vez, muito obrigado pela participação ao vivo junto com a gente. É esse o cenário, então, Wagner. A situação é essa, para, o trânsito continua. E, Ivonei, a gente aproveita para a gente conseguir chegar mais próximo aqui, para a gente realmente mostrar essa realidade nesse momento. O que é que está acontecendo, qual que é o trabalho, para a gente realmente atualizar quem está em casa. A gente consegue ter uma ideia. Vem cá, Ivonei. A carreta que estava ao vivo agora no Cidade Alerta, tá, Wagner? Esse caminhão aqui, esse guincho, conseguiu fazer a retirada desse caminhão aqui. Então, daqui a pouquinho, ele será retirado daqui. Já está guinchado, estão fazendo algumas manobras, tem um trabalhador aqui embaixo, realmente fazendo essa manobra no caminhão. Logo, logo, ele será retirado. Mas a atualização, Wagner, é que a carreta, ela foi tirada da rodovia. Tinha uma certa dificuldade justamente para que ela fosse retirada daqui, mas já está na posição para saída. Logo, logo esse fluxo deve ser então totalmente liberado aqui na rodovia BR-467. A gente volta com qualquer novidade e atualização ainda hoje no Cidade Alerta. Wagner. Além do pessoal que está trabalhando na retirada dos veículos, imagem ao vivo do Ivonei Cardoso, PRF com várias equipes fazendo sinalização, tem um pessoal fazendo isso, a limpeza da pista, retirando pedaços de veículos, teve derramamento de óleo, então por isso que a pista tem essas marcas, foi colocado cimento, cal, enfim, para tentar barrar o escoamento desse óleo aí. Não teve danos ao meio ambiente, mas é risco para veículos, principalmente motocicletas, que podem passar e derrapar na pista. Olha a condição que ficaram os veículos, então, chegando mais aqui cal para jogar na pista por causa desse derramamento de óleo. Tem muitas pessoas acompanhando, muitos motoristas também. Orientação é essa, paciência, cautela. Daqui a pouco tem novo fechamento, então, da BR-467, 6 horas e 35 minutos. Cidade Alerta vai mostrando minuto a minuto. Notícia que segue, e a gente volta a falar do grave acidente que aconteceu na BR-467, nesse trecho entre Cascavel e Toledo, envolvendo mais ou menos 10 veículos, a polícia confirmando que 9 se envolveram, entre eles veículos de carga. Pelo menos 10 vítimas, 2 mortes já confirmadas. Uma pessoa continua em estado grave e tudo teria sido causado por um caminhão que fez uma manobra em local proibido, entrou na contramão e causou toda essa grave situação. Você vai ver agora exatamente como foi que tudo aconteceu e principalmente tirar as suas conclusões sobre o fato levantado pelas autoridades, que a sinalização ali está longe de ser adequada. O que você acha que aconteceu nesse episódio? Foi imprudência? Teve falta de sinalização? Ou a soma das duas situações? Assista o VT. No colo, uma criança que praticamente nasceu de novo. Ela estava na cadeirinha de segurança no banco de trás desta caminhonete, que ficou completamente destruída. O motorista do veículo foi socorrido em estado grave. Foi um gravíssimo acidente envolvendo aproximadamente 10 veículos, entre carros, caminhões e carreta. Do alto, o cenário do caos. Esse carro que ficou todo retorcido. Esse outro capotou. Na frente da carreta, o estrago. Tinha visto já um acidente na 467 nessa proporção aqui? Pior que não. Não vi, não. Uma cena assustadora, né? Foi feio o negócio. Com tantos carros, né, e não tinha visto mesmo. Foi uma força-tarefa entre socorristas do SIAT e do SAMU para atender as 10 vítimas. Uma delas recusou encaminhamento. As outras foram levadas a hospitais da região. Estavam o vô e a mãe do bebezinho. O bebezinho estava na cadeira, saiu ileso. Então, depois, isso num veículo, né? Essas eram as mais graves. Depois, um senhor está fazendo tratamento de câncer. Apesar dele estar consciente, ele estava bem preso, o carro ficou bem destruído. O carro mais destruído é o carro que esse senhor estava no local, mas ele estava conversando, inclusive estava calmo, né? A vítima apresentou bastante calma, assim. Foi o último a ser retirado das ferragens. E a quarta vítima, daí um senhor também, de mais de 60 anos, que é o motorista do caminhão, estava com fratura bilateral de membros inferiores. Poucas horas depois,
Duas das vítimas que foram atendidas e encaminhadas ao hospital não resistiram e morreram. Elas foram identificadas como Ariberto Reolon e Mário Wilson Barbizan. Outras pessoas seguem internadas. O Vando é o dono deste caminhão. O funcionário dele era quem estava dirigindo e é um dos feridos. Como é que está o motorista? O motorista foi hospitalizado, foi para o hospital. Mas, a princípio, não corre risco de... Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando o motorista de uma carreta que seguia pela BR-163, ao entrar na rodovia BR-467, acabou entrando pela contramão, sentido Toledo por essa pista aqui. Quando ele percebeu que estava no sentido errado, decidiu fazer a manobra sob a rodovia. Tem uma curva nas proximidades. Quando o motorista de um outro caminhão percebeu a manobra da carreta, parou. Um outro caminhão fez o mesmo, parou, assim como outros veículos. Depois, essa carreta vermelha não conseguiu evitar, não conseguiu parar e acabou batendo em todos os veículos. Já o motorista da carreta bitrem, que entrou na contramão e fez a manobra, acabou fugindo sem prestar qualquer socorro. Mas não demorou muito tempo para ser localizado e já estava em outra cidade da região. Foi abordado na nossa unidade operacional em Quatro Pontes, já foi identificado. Essa outra imagem aérea mostra o trajeto que o motorista fez. Ele deveria seguir pela pista da direita, na rodovia BR-163, passar embaixo da trincheira, fazer o contorno para acessar a rodovia BR-467 sentido a Toledo. Porém, entrou na contramão exatamente neste ponto. Ao tentar fazer a manobra sob a rodovia para voltar, o engarrafamento aconteceu. A sinalização aqui, ela precisa ser melhorada. Nós do Corpo de Bombeiros, inclusive estava falando com o policial rodoviário federal aqui no local, eles também já atenderam ocorrências assim, que eles se recordam. Algumas ocorrências assim, por conta da má sinalização, o veículo, porque o trecho para lá está em obras, né? Então, o motorista acaba entrando na contramão, não percebe, só percebe quando entra na BR. E é o que aconteceu hoje. Já este outro policial rodoviário federal ressalta a falta de atenção. Algumas pessoas até relatam que falta sinalização, mas quero crer que faltou a ele o nível de atenção adequado a uma condução segura. Por causa do acidente, longas filas se formaram, tanto na BR-467 quanto na BR-163. Depois que todas as vítimas foram atendidas, o trânsito foi liberado em apenas uma pista de cada lado. E o fluxo seguiu bem lento. Grave acidente, BR-467, uma cena que chama muito atenção. Inúmeras ambulâncias do SAMU, equipes do Corpo de Bombeiros também, vários órgãos de saúde mobilizados, instituições de saúde também. Como nós mostramos na reportagem, só para deixar bem claro, o motorista que provocou essa batida, ele foi identificado, mas ele não está preso, tá? Ele ainda é considerado suspeito, ele foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal de Quatro Pontes. A polícia ainda aguarda depoimentos, reconhecimento também de testemunhas para aí, quem sabe, fazer a prisão desse motorista. E claro, ele dizer ao certo o que aconteceu, se foi distração ou não. 6h56, mas eu quero pedir para a produção separar o trechinho e colocar aqui no plasma para a gente analisar juntos. Tem a discussão, a gente fez um mapinha sobre a questão de sinalização. Olha só, o condutor estava seguindo, deveria fazer esse trajeto aqui, sair do contorno oeste e fazer esse trajeto para acessar a 467. Não tem lógica. Ele, ao invés de seguir pela rodovia, esse aqui é o que vem da outra rodovia. Ele cruzou a faixa dupla, tem sinalização, isso aqui é a outra pista. É quem vem da BR-467 de Toledo e vai acessar a 163. Ele invadiu, ele passou pela faixa dupla aqui, que não poderia nem ultrapassar, e aí ele invade. Aqui ele já poderia ter pego algum carro, algum caminhão, poderia ser até pior, porque é um barranco alto. E aí só lá mais à frente que ele percebeu e tentou fazer a manobra. Ele deveria seguir por aqui, passar embaixo, fazer todo o retorno, acessar a 467 lá na outra pista e seguir. Não tem lógica, tá? A sinalização, podem dizer que, quem sabe, está falha, mas não tem nenhuma justificativa. Aqui é a pista onde vêm os outros veículos. Ele simplesmente invadiu a pista contrária. A polícia já está investigando, repito, esse condutor foi identificado, foi abordado, é suspeito e ele ainda não está preso.